Olá, amigos. Nós vamos continuar aqui com John Harley e a segunda parte, ou a parte 2 do nosso vídeo promovido pela Agenda Espírita Brasil, Vivências com Chico Xavier. As experiências deste nosso convidado, que com muita boa vontade comparece para contar as suas experiências, seus aprendizados. Ele que conviveu com Chico Xavier, e através de troca de correspondência, mas também presencialmente. O nosso John, que nasceu em Pedro Leopoldo, 2 anos depois que Chico mudou-se para Uberaba. Muito interessante, você pode conhecer parte dessa história vendo a parte 1, que está disponível com o mesmo título, Vivência com Chico Xavier. E você vai ver lá parte 1, está disponível no canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil, que promove esse encontro. Nós vamos continuar agora conversando com o nosso convidado, que aqui está para trazer agora casos, histórias que ele ouviu, que ele presenciou, que ele vai nos apresentar. John, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disposição e por esta conversa tão boa que continua aqui na parte 2. Falar de Chico, né, Orson? É uma bênção, né? A gente se revitaliza, né? Com tantas lições deixadas, com tanta amorosidade que esse homem vivenciou em seus 92 anos de idade, dentre estes 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Vamos contar algumas histórias. Sem dúvida, um destaque na história do planeta, na história da mediunidade, na história do Brasil, do espiritismo, do movimento espírita, um exemplo para todos nós. E o nosso John revelou o homem Chico Xavier, na parte 1, que você pode ver aqui buscando, detalhes que nem sempre a gente leva em conta, o homem que sentia cansaço, o homem que sentia dores, o homem que também, às vezes, chorava, ria, contava piada e recebia os amigos, um ser humano incrível, mas dotado de uma grande sensibilidade. Depois daquela introdução que você vai encontrar na parte 1, repleta, riquíssima de detalhes, vamos à parte 2, quando o John prometeu contar histórias para nós. Ele disse que tem histórias alegres e histórias tristes. Por qual você vai começar, John? Olha, histórias inusitadas. Eu vou começar por uma inusitada. Mas antes, Orson, eu quero destacar o seguinte: eu nunca imaginei, sobretudo nos anos 80, nos bons anos 80, porque foram 2 Chico Xavier, para mim, na minha convivência. O Chico dos anos 80, vitalidade, memória, impecável, até final dos anos 80, quando ele pegou uma pneumonia, e a partir dali você vê que a situação já não foi a mesma. Anos 90 foi um outro Chico Xavier. Né? O cansaço, as lutas, as dificuldades, enfim. E na época, eu confesso a vocês uma coisa, eu nunca pensei em escrever nada sobre o Chico. Esse desejo da escrita apareceu no primeiro encontro nacional dos amigos do Chico, em Uberaba, em 2008. 6 anos depois da desencarnação, Pedro Leopoldo e Uberaba resolveram fazer um encontro para lembrar do Chico. Inclusive, algum companheiro lá da cidade de Juiz de Fora falou que nós estávamos mitificando Chico Xavier. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu respondi para ele: não, meu amigo, é saudade. Nós estamos chorando aqui, não é porque estamos mitificando, mas é de saudade, é como se nós tivéssemos perdido um familiar muito querido. E lá nesse encontro, Orson, eu peguei gente muito bacana que conviveu diretamente, o Adelino, doutora Marlene, Sônia Barçante, aquele lá de Uberaba, que agora me falhou a memória aqui, o nome, no mundo de Chico, doutor Elias Barbosa. Doutor Elias Barbosa. Que deu um depoimento belíssimo. E muita gente se emocionou, inclusive eu me emocionei. Quando eles começaram a falar, de dentro de mim, falou: ora, eu acho que eu também tenho alguma coisa para dizer sobre o Chico. Todo mundo dizendo, e a partir dali
é que eu comecei a sistematizar. Então, eu peço desculpas aos companheiros que estão me vendo e ouvindo. Muitas histórias, pelo fato de eu não ter registrado em 80, partes delas caíram no esquecimento. Infelizmente. Outras foram tão impactantes que continuam vivas em minha memória. E volto a repetir o que eu disse no final da nossa primeira parte. Vocês podem duvidar, é um direito que pertence a vocês. O próprio Chico, numa fala recente, que eu tenho publicado, recente não, essa fala dele foi publicada no livro O Evangelho de Chico Xavier, falando que, pelo amor de Deus, eu não posso dar minha opinião, que todo mundo toma aquilo como verdade absoluta. Gente, eu também tenho direito a dar minhas opiniões, eu tenho as minhas leituras. Ora, Orson, eu e o Chico tínhamos discordâncias em alguns aspectos. Qual o problema? Nenhum. E, lamentavelmente, pensar diferente hoje tem nos tornado inimigos. Eu estou com saudade daquele tempo, Orson, que a gente pensa diferente em algumas questões, mas a gente pensa igual em muitas outras. Mas não, a gente está numa visão maniqueísta. Passeio sujo, passeio limpo. Ora, todos os passeios têm sujeira e têm limpeza. Então, tenhamos essa sensibilidade, coisa que o Chico teve. E uma das maiores qualidades do Chico, tão necessária nos dias de hoje, respeito pelas diferenças. O Chico Xavier, com toda a autoridade moral, não fazia pose de moralista. Moralista, numa definição de um amigo aqui de Pedro Leopoldo, é muito simples. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a si mesmo. Não se vê. Ou se vê de forma deturpada. E o Chico, com toda a autoridade moral, ele não fazia essa pose. Ele costumava contar histórias. Olha, como Jesus contava umas parábolas. Então, ele chamava a nossa atenção de uma forma tão bacana, tão amena, que a gente não percebia que ele estava puxando a nossa orelha, da forma como ele falava. Agora, só mais adiante que a gente ia se dar conta, né? Perfeito. E se a gente estivesse num ambiente com o Chico, só de gente conhecida, aí é que ele abriu o coração, Orson. Agora, se tivesse um desconhecido, ou se tivesse alguém com um gravador, naquela época, um gravador, acabava com a naturalidade da conversa. O Chico falava que ele, na vida, tinha medo de duas coisas. Olha que coisa curiosa. Obsessor e jornalista. Claro que é o jornalista mal intencionado, o mal profissional. Nada contra o jornalismo, que cumpre um papel social extremamente importante, mas o mau jornalista. E aí ele ficava todo inibido e ficava em silêncio. Numa dessas ocasiões que ele estava muito à vontade, e olha, confesso, resisti para colocar esse assunto no terceiro livro. Eu ia te perguntar se você colocou no livro. Não, eu resisti. Mas, para ser honesto comigo mesmo, e dou toda a liberdade, então é daqueles casos inusitados, estávamos na casa da irmã do Chico, véspera do Natal. E, como sempre, conversas amenas, bate-papo agradável, aquele chazinho que a gente tomava. Eu vou revelar uma coisa aqui, que a irmã do Chico, quando o Chico saía, eu ficava lá na casa dela. O Chico sempre deixava um pouquinho de chá na xícara. E adivinha o que a gente fazia? Tomava. Tomava o chá, amigo. O que eu posso fazer? Nenhuma ideia da mitificação, mas era uma criatura que a gente se sentia tão bem perto dele.
era tão bom estar ao lado dele, conversando com ele, que minha esposa, até hoje, pelo amor de Deus, você está acabando com o homem, dá sossego ao homem. Mas eu não tinha coragem de pedir para ir embora, ó só. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. Aí o Chico inventou um código para mandar a gente embora educadamente, sobretudo em Uberaba. O tempo vai, tempo vem, ninguém se manifesta para ir embora. O Chico, Eurípides, o filho de coração, um dos, né? Eurípides, está na hora da injeção. Esse é o código para dizer, ó, vocês vão embora, porque eu estou cansado e eu preciso descansar. Madrugada fora, né? Madrugada fora. Quando a coisa estava mais bruta, Eurípides, dizia o Chico, está na hora da injeção na cabeça. Porque a coisa estava complicada. Então, eu me levantava e todo mundo se levantava e ia embora. Coisas de Chico Xavier. Mas estávamos na casa da irmã, em Pedro Leopoldo. Véspera de Natal. Do nada, o Chico faz o seguinte comentário. Eu tenho algumas dúvidas com algumas expressões que ele usou na época. Gente, o que vocês acham daquela estrela que acompanhou o nascimento de Jesus? Eu não sei se ele falou estrela de Belém, se ele falou estrela d'alva, não saberia dizer. Nos entreolhamos, quem estava lá, mas eu nunca tinha pensado o que poderia significar. Imaginei, na época, um cometa. Pensei, será que é um cometa, né? E o Chico, vou dizer a minha impressão. E destacou, Orson, não é Emmanuel que está me dizendo, não. É a minha opinião. Destacada. Para mim, aquela estrela é um objeto que veio acompanhar e fiscalizar o nascimento do nosso governador espiritual. Eu não sou estudioso de ufologia, viu, meus amigos? Eu não sou pesquisador, não sou estudioso. Acredito que existe vida depois daqui além da Terra, né? Pluralidade dos mundos habitados. Sim, eu natural. sou natural, nada, eu não sou um pesquisador, nunca, não é assunto que me chama a atenção. Mas ele fez esse comentário. Eu não sabia o que dizer. E ele completou, digo mais, para mim, os 3 reis magos eram tripulantes daquele objeto que se vestiram com a indumentária da época, né, dentro do contexto da época, para acompanhar em loco as condições de nascimento do nosso governador espiritual. Falei, Orson, eu fiquei embasbacado. Perdeu o rumo aí, né? Não, eu não sabia o que dizer. Nunca tinha pensado nessa tese. Eu vou chamar de tese. E é uma opinião do Chico. Não é, ele deixou claro, não é opinião de Emmanuel. É uma opinião de alguém que dá opinião, como eu dou e você também. E nós damos opiniões. Eu saí dessa reunião perplexo. Eu não sabia, nunca tinha pensado nessa tese. Dias depois, o sobrinho neto, sempre o motorista do Chico quando ele ia a Pedro Leopoldo, encarnado até hoje, um amigo nosso, chama-se Sérgio Luiz Ferreira Gonçalves. Ele falou assim, John, tio Chico pediu para você ler o livro Operação Cavalo de Troia, volume 1. Falei, Chico me pedindo para ler, de imediato, era publicado pela editora Mercúrio. E na época, já tinha umas 6 partes, 6 livros. Mas o Chico falou, o sobrinho, é para você ler e ele gostaria de saber a sua opinião. Porque na opinião do Chico, a obra
é a expressão da verdade. Puxa. Eu não sei se você já leu a obra. Não, não. Editora Mercúrio, você vai encontrar no sebo. Inclusive, o autor, o J.J. Benítez, o espanhol, esteve em Belo Horizonte, no BH Shopping, era o único grande shopping, nos anos 80. Eu fui lá, levando a minha obra que eu tinha comprado para ele autografar. Ele autografou. E fiz uma pergunta idiota, porque eu estava tão encantado com a obra. A obra é famosa, eu não li, mas eu lembro da fama da obra, né? Pois é, rapaz. Mandei até para o Steven Spielberg. Pode acreditar, para ele fazer um filme com a obra. Que homem de coragem! Eu pedi uma amiga minha que escrevia inglês, falava inglês, mandei, mas não tive resposta. E mandei também para o diretor, o autor, o J.J. Benítez. Mandei até algumas obras de André Luiz para ele. Mas eu fiquei impressionado com a base doutrinária da obra. Sabe aquela passagem do bom ladrão e do mau ladrão? Segundo as interpretações de alguns evangelhos, Jesus teria dito que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, para nós espíritas, tem uma questão aí meio equivocada. No livro, está doutrinário, com as vírgulas no lugar certo, dizendo assim, te digo, algum dia, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu falei, opa! Olha, que coisa linda! Te digo hoje, vírgula, algum dia estarás comigo no paraíso. Uma coisa assim, bem doutrinária. E lá faz referências a esses objetos, inclusive na desencarnação e na oração no horto. Puxa. É um negócio curioso. Então, por isso que eu comecei pelo inacreditável. Eu confesso, resisti, vou colocar no terceiro livro, por dever de consciência. Que o Chico me disse. Agora, eu também, coisas que ele já me disse, que nós pensamos diferente. Quero deixar bem claro isso, para ficar bem claro. Agora, das histórias, a que mais me chamou a atenção foi a visita do Chico à cidade de Nosso Lar. Sim, essa história é muito conhecida também, né? E ela já foi publicada pelo Chico em outras ocasiões. Pelo que eu descrevi no segundo livro, eu acho que eu descrevi com mais detalhes. Eu fiquei, Orson, 1h30, eu e Chico, e parece que eu estava levitando, ele falando da cidade de Nosso Lar. Primeiro, eu entrei na doutrina via obra de André Luiz. Eu sou um entusiasta da metodologia do Espírito André Luiz. Fantástico. Eu entrei na doutrina pelo livro Ação e Reação. E devorei e devoro até hoje as obras de André Luiz. Então, na minha vida, eu vou de Nosso Lar e a vida continua. Quando eu termino, eu começo de novo. E eu vou assim até o final da minha existência, porque são obras que a cada leitura a gente vai ficando ainda mais impressionado. No capítulo Bônus Horas, eu fiquei na dúvida. Bônus horas? Pagamento? Salário? Eu falei, vou perguntar ao Chico. E numa ocasião em Pedro Leopoldo, na casa onde hoje é a casa de Chico Xavier, eu fiz essa pergunta para ele. E ele me responde, John, eu também tive dúvidas. E a dúvida foi tão grande que a psicografia ficou paralisada por 15 dias. Puxa vida! E o Chico achou que estava sendo mistificado. Eu falei, não é possível. André Luiz, percebendo que a obra, a série, poderia ser comprometida, falou com ele, nós te levaremos, ele e Emanuel, para visitar uma das dependências da cidade Nosso Lar. Marcou-se o dia. Foi numa quarta-feira. Numa época que o Chico morava
na rua de São Sebastião, em frente à matriz principal da cidade. E o André conversou com o Chico, conversou como eu estou conversando com você, porque eu perguntava a ele, mas é como eu estou conversando com você, Chico? Você conversava com o Emanuel? Naturalmente. Marcou ele numa quarta-feira e fez algumas recomendações. A primeira, alimentação leve para não ter problema na saída fora do corpo. Interessante essa. E eu tenho um problema danado para comer à noite, viu? Eu tenho uma dificuldade danada. Eu gosto, me dá mais fome à noite do que de dia. E é um problema. Eu também. E é um problema. Para sair do corpo, meu amigo, é uma luta, viu? Segundo, você deve deitar em decúbito dorsal, de costas para a cama. E recomendou que, ao deitar, isso acontece, eu sou profissional da área de educação física, quando você dorme em decúbito dorsal, de costas para a cama, você costuma estirar demais a lombar. Então, 2 travesseiros debaixo do joelho se alivia a lombar. Ele recomendou isso e recomendou evitar torções no pescoço. Então, travesseiros que impedissem movimentação no pescoço. Foi assim a recomendação que ele seguiu, desdobrou, vendo o corpo, porque eu perguntava, mas você viu o seu corpo, Chico? Como eu estou te vendo aqui, meu filho. Que coisa isso. É impressionante, impressionante. O desdobramento, imagina o homem trabalhando fora do corpo, não foi só trabalho encarnado aqui, lúcido, físico, não. Fora do corpo, imagina quantas experiências. E aí, Orson, no horário combinado, André Luiz e Emanuel. O Chico ele não sabe dizer que se ele caminhava ou deslizava, porque eles iam pegar um transporte na frente da matriz principal. Na frente, dista mais ou menos uns 100 metros, 80 metros. É perto. Perto. E o Chico não saberia dizer se ele estava deslizando ou caminhando. Pararam em frente à matriz principal e o Emanuel, o André Luiz, não sei exatamente, disse, a partir de agora, você não precisa falar palavra articulada. Pelo nível de sintonia entre os 3, pensar era suficiente. Simplesmente pensar e eles se comunicariam. Eles ficaram aguardando um transporte, um aeróbus externo. E ele descreve um objeto parecendo um cisne. Um cisne onde são os órgãos, janelas, o pescoço e onde os órgãos, né, as janelas e os olhos condutores. Esse objeto pousou na rua principal da cidade, parecendo um cisne. Eu vi até uma foto dessa, de um barco, nesse formato, nas redes sociais, alguns anos atrás. Eu fiquei até impressionado. Eu falei, não, parece com o que o Chico me descreveu, só que era um objeto voador. Eles entram e o Chico observa que só tinha os 3 últimos lugares. E ele pergunta mentalmente, o que essas pessoas estão fazendo? André, o Emanuel respondem, alguns estão indo para tratamento, outros para estudo, sempre acompanhados por um amigo ou benfeitor espiritual. Que bonito, né? Pois é, cara. É inacreditável. Entra aí, vocês podem entrar no é preferível rejeitar nova verdade que aceitar uma mentira, hein? Aí, o Chico disse que os aviões da Terra, para pegar altitude, tem que fazer um movimento circular mais amplo, né? Sim. Esse objeto não, Orson. Era movimentos espiralados. Só que pela janela ele não conseguia observar o que acontecia lá fora.
Na opinião do Chico, na dimensão humana dele, ele acha que a viagem durou em torno de 40 minutos. Achei até muito. Entre Pedro Leopoldo e o Rio de Janeiro, né? Onde está localizado a cidade de Nosso Lar, numa colônia próxima à capital. Sabe quando você pega um pato de plástico ou um cisne de plástico, empurra para debaixo d'água e quando você solta, ele volta para a superfície e acomoda? O objeto fez isso numa determinada ocasião. Quando ele olha para a janela, Orson, era água. Orson, para os habitantes de Nosso Lar, ninguém está se sentindo sufocado. Mas é como se nós estivéssemos debaixo d'água. Submersos, né? E aí, Orson, tem uma passagem no livro Os Mensageiros, onde o André Luiz faz uma comparação que é muito parecido com essa analogia que o Chico falou. Nós encarnados, é como se a gente fosse aqueles mergulhadores usando aqueles escafandros, né, aqueles aparelhos de mergulhar antigos, andando no fundo dos oceanos. Por isso que o André Luiz usa muito a expressão mar do oxigênio. Nós estamos num mar de oxigênio. Ele ficou impressionado, porque era água. O objeto, ele se desloca na horizontal, sobre a água, para no porto, e o condutor diz assim: daqui 1h30 estaremos retornando. Então, essa ordem foi geral. No caminho, ele não descreveu muito, eu também não recordo, mas eu me lembro de uma coisa. O Chico falou que a natureza era exuberante. E o André Luiz disse para ele que de dia, porque Nosso Lar ainda está muito ligado à crosta, é periferia do umbral. De dia, as flores absorvem a luz e de noite emitem luz. E isso está nas obras de André Luiz. Eu acabei de ler Obreiros da Vida Eterna. Também faz referência. Numa região equilibrada. Porque numa região não equilibrada é aquilo que não tem vida, né? Aqueles galhos secos, aquela natureza sem vida, né? Uma vegetação fria, né? Morta, né? Por isso a nossa relação direta com a ecologia, né? Essa preocupação com a natureza, com o meio ambiente, né? E aí, o Chico não teve autorização para visitar a governadoria. Ele foi numa espécie, no Ministério da Regeneração, que é o mais próximo da Terra. Ele foi numa ala, tipo uma ala de hospitais, visitar o Santuário da Bênção, que é uma espécie de área hospitalar. E o que chamou a atenção? As lâmpadas, quando ele entrou. As lâmpadas desse hospital tinham formato de coração. E ele pergunta assim, mas por quê? E eles respondem, é que todo dia, às 18 horas, a governadoria fazia uma oração coletiva. E aqueles que não tinham possibilidade de ir para os locais específicos de culto ou oração, recebiam de onde estivessem, através dessas lâmpadas dos hospitais. E o André Luiz foi descrevendo para ele. A cada hora trabalhada, um bônus computado. Não é uma moeda, né? Uma moeda em si. Mas quanto mais horas trabalhadas, mais mérito. Sim. Mais possibilidades, como foi aquela senhora, né? Ele até descreveu,
que tinha 6 anos, se não me falha a memória, em nosso lar, queria interceder pelos filhos, mas ela tinha 200 e poucas horas em 6 anos lá na cidade. Aí o benfeitor, que ela não tinha mérito suficiente para tomar essa ou aquela decisão. Então foi explicado para ele a questão do bônus, retornaram no horário combinado, e ele, quando ao retornar o corpo, a primeira pergunta que eu fiz, você retornou o corpo e você se lembrou de tudo? Eu falei, meu filho, como eu estou conversando com você. Como a gente sabe, a obra teve sequência, e naquela época as críticas continuaram muito fortes, achando que o Chico estava meio obsidiado, meio mistificando. Era uma coisa inusitada, né, para a época, né? E até hoje, muita gente, quando pega a obra ou pega a série, acha um caráter assim. A série André Luiz tem muitos críticos, né? Tem. Mas eles não percebem a conexão que a obra de André Luiz tem com a obra de Kardec, né? Absolutamente coerente. Então, essa é uma história que o Chico considerava como uma das mais impressionantes. Isso ele descreve, tem vídeos do Chico na internet falando dessa visita à cidade de Nosso Lar. O nosso paraíso, né? Espírita, todo espírita quer ir para Nosso Lar, né? Como se fosse a única morada espiritual, né? Então, amigos, são muitas histórias. Agora, uma história muito humana. Sim. E que me tocou muito profundamente. Orson, eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier. Você não vai acreditar. Ele pediu ou você fez isso de iniciativa própria? Cara de pau. Fui eu que me ofereci. Eu fundei uma mocidade espírita em 81. Eu entrei em novembro, no Grupo Sheila, e em 81, no dia 2 de abril de 81, eu fundei a mocidade. Qual o nome que eu coloquei? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Por 2 razões. Eu queria dizer que eu era um jovem bom, virtuoso, caridoso, e eu queria falar para o Chico. Eu queria dar essa notícia me colocando ali. Nossa, eu sou uma alma boa, bacana. Encontrei com o Chico na primeira oportunidade. Eu falei, Chico, fundamos uma mocidade. Ele, que beleza, parabéns. Jesus está guardando essa mocidade. Não esperei ele terminar, Orson. Chico, coloquei seu nome. A cara mudou. A cara mudou. Falei, meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Então, por gentileza, você vai tirar o meu nome e vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Eu fui tentar bajular e a bajulação não deu certo não, viu, Orson? E você mudou? Mudei para Mocidade Espírita Sheila. Acabou. Eu quis dar uma de bonzinho, sabe? De legal, de bacana. Bom, na época, estudávamos um dos capítulos do Livro dos Espíritos, onde tinha aquela área do fluido cósmico universal e as variações do fluido cósmico universal, entre eles, o fluido vital. Eu era atleta, professor de educação física, já notando aqui as dificuldades do Chico, eu falei, meu Deus, fluido vital eu tenho. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me oferecer para aplicar um passe no Chico. Olha a cabeça de um jovem de 19 anos aí. Bom, a oportunidade surgiu, Orson. Eu, meu pai e minha mãe fomos visitar o Chico em Uberaba. Tudo programado. Chico estava nos aguardando. Tinha mandado um telegrama, né? Antigamente era telegrama. É muito rápido. E ficamos hospedados, chegamos numa sexta-tarde e fiquei hospedado numa antiga pensão que ficava ao fundo da casa do Chico, na Avenida João 23,
do Grupo Espírita da Prece, pensão de Dona Terezinha. Chegamos numa sexta-tarde, deixei os meus pais na pensão e fui para a casa do Chico sem nenhuma expectativa que ele me recebesse. Estava programado à noite. Sim. A casa tinha todo um ritual, tudo combinado. Já li uma obra de André Luiz na porta da casa do Chico. E dizia que o Chico lia pensamento, então ficava eu lá fora. Chico, estou aqui fora. Dá para entrar? Fiquei lá fora o dia todo. Fiquei lá fora o dia todo. Mas era agradável, estudante. Era gostoso de sentar ali e ficava lendo. Chamei de Norá, a cozinheira, a ajudante da casa do Chico, como eu sempre chamava. Muro alto, não tinha condição da gente entrar. Dinorá, Dinorá. Eu chamei umas 2 ou 3 vezes, sem nenhuma expectativa que ela aparecesse. Ela apareceu. Só com a carinha para fora do portão, né? Como que dizendo, né? Não dá para entrar, né? Não dá para entrar. Aí eu falei, ô, Dinorá, tal, ô, John, tudo. Chico está nos aguardando. Eu dei uma de João sem braço, e ela falou, à noite. Ela já sabia. Pois é, Dinorá. Chegamos mais cedo. Olha, eu vou ficar sentado aqui, Dinorá. E se você encontrar com o Chico, fala que eu estou aqui. Ela falou, John, não, você já sabe. Não, Dinorá, não se preocupe. A Dinorá foi a minha médium do Chico. Todas as vezes que eu precisava que o Chico soubesse que eu estava lá, era a Dinorá. Encarnada, vai completar 94 anos em Uberaba. Orson, para minha surpresa, Dinorá retorna. Com pouco tempo. O Chico mandou você entrar. E aí eu tremi nas bases, porque estava fora do script. Fora do script. Ele mandou você entrar. E eu achei que era na sala ou na copa. Ela falou, não, John, é lá no fundo. A casa tinha sido invadida há poucos dias atrás, e para preservar a vida, ele ficou lá no fundo. Lado de esquerdo, o Eurípides morava, lado direito, o Vivaldo. A área central era o cotidiano lá da casa do Chico, mas tinha uma casa no fundo, que eu nunca tinha entrado. E a dona Dinorá, tá lá no fundo, John. Entrei, só eu entrei. E me assustei com o que eu vi. O Chico sem recurso estético nenhum. Inclusive sem a peruca. E eu não reconheci, Orson. Eu não reconheci o Chico. Eu vi um pedaço de gente deitado numa cama, cercada de livros e pacotes de mensagens para todos os lados, por todos os lados. E eu acho que ele estava tão de olho em mim, porque eu precisei me controlar. Eu comecei, eu fiquei desnorteado. Porque eu sempre vi o Chico com a peruquinha, o cabelinho ali certinho, a roupinha lá. Eu vi um pedaço de gente deitado. E doente é um negócio curioso, né? Se quem vai visitar o doente se assusta com o doente pode ficar mais doente, né? Porque, quer dizer, estou morrendo, né? Eu tive que me controlar. E ele assim para mim, ô, John, você não importa de eu ficar deitado? Ele ficou deitado e ele falou assim, senta aqui do meu lado na cama. E começamos a conversar. A conversa foi fluindo. E ele me perguntando, e fulano de Pedro Leopoldo? E Beltrano? E Ciclano? Nós fomos respondendo, conversando. Durante a conversa, veio o passe. Mas eu perdi a coragem. Eu perdi a coragem. Não deu. Eu perdi a coragem, mas alguma coisa interna foi me dando coragem. E eu fiquei... Eu perdi completamente a coragem. Mas, de repente, eu falei, ô Chico, você se importa?
São lembranças muito caras, né, John? Muito fortes. Ô, Chico, você se importa de eu te aplicar um passe? Eu não teria essa coragem de falar isso do jeito que eu falei. O Orson, ele fez igual uma criança. As evangelizações de criança aqui em Pedro Leopoldo, quando alguém vai tomar um passe, as crianças têm por hábito colocar as mãozinhas, com a palma da mão voltada para cima, sobre a coxa. Tá. O Chico fez exatamente isso, Orson. Ele falou, mas é claro, meu filho. E ele falou assim, eu posso ficar deitado igual uma criança. Um general e uma criança, sem dúvida. Ele botou as mãozinhas sobre a coxa dele, e ele, na época, as mãozinhas eram mais cheinhas. Depois ele foi ficando muito magrinho. Muito magrinho. Aquelas mãozinhas, quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito sensibilizado. Porque o Chico é um servidor do Cristo, né? E é o lava-pés, né? Eu me lembrei do lava-pés, né? Se colocando ali como, né, quem quer ser o primeiro se coloca como o último, né? E olha, eu apliquei o passe, eu me preparei para esse passe, Orson. Eu sou carnívoro até hoje, mas na época eu me lembro que eu me preparei como se prepara para uma reunião de tratamento. Eu deixei de comer carne, centralizei meus pensamentos no passe, acredite, no passe, e a coisa aconteceu de tanta forma tão natural que eu estava tão concentrado na hora do passe que Dona Dinorá, ela não bateu na porta, ela abre a porta rapidamente, oferecendo um café. Nós estávamos tão ligados que eu me assustei e o Chico também se assustou. Ela pediu desculpas, fechou a porta, terminamos o passe, conversamos. Eu continuei sentado na beira da cama, no passe eu me levantei e conversamos mais um pouco. Eu saí de lá com uma sensação muito estranha. Cansado, mas muito feliz internamente. Eu não sei te dizer. Cansado da viagem, triste de ver a situação que o Chico estava passando, mas eu saí com o coração leve. Leve, choroso. Eu chorei muito depois. Cheguei lá na pensão, minha mãe, e o Chico? Ah, mãe, acho que não vai atender, não. E eu fui direto me repousar para à noite a gente visitar. E apaguei. Voltamos à noite, eu, meu pai e minha mãe, no horário combinado. Ficamos esperando o Chico sair do quarto que ele estava no fundo da casa. Ficamos, não sei se você conhece, ali na porta da cozinha, aguardando ele sair do fundo. Lá sai o homem. O Arrumadinho. velho arrumadinho, peruquinha, duas companheiras, uma do lado da outra, e ele carregava nas mãos um presente para minha mãe. Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida, como boa católica. Até hoje, nós preservamos uma gruta na casa dos meus pais com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque eles eram muito devotos. E o Chico havia me perguntado qual que era o santo de devoção da minha mãe há algum tempo atrás. E eu falei Nossa Senhora Aparecida. Ele traz uma foto de Nossa Senhora Aparecida autografado para minha mãe. Eu fico imaginando se fosse um espírita moralista. Ia querer dar lição de moral. O Chico, ao contrário. A partir daí, minha mãe católica deixou de ser católica. Deixou de ser? Deixou de ser. O Chico nunca pediu que ela deixasse de ser. Se tornou passista e trabalhava na costura do Grupo Espírita Sheila, até onde ela teve forças para ir. Graças a essa recepção que o Chico fez à minha mãe. De uma forma tão delicada, tão carinhosa, tão amorosa,
Então, são casos assim, é que a gente vê que criatura foi essa que esteve entre nós e nós tivemos dificuldade em compreender, né? Eu acho que não era possível colocar uma luz desse quilate debaixo do alqueire. John, nós vivemos momentos de emoção aqui com a sua descrição. Você contou várias histórias, mas você disse que tinha uma história triste para contar. Eu acho que, apesar da alegria desse momento, eu acho que vale a pena registrar, né? Porque você enquadra essa história triste no quadro de saúde dele, ou você teria uma história específica de tristeza mesmo? Foi tão impactante para mim que eu coloquei nos 2 livros. Ah! Eu visitava o Chico, eu não saberia dizer, lamentavelmente, eu não registrei na época, mas foi meados dos anos 80. E eu sou do tempo ainda eu sou do tempo do receituário mediúnico no grupo. Eu não sou tão antigo assim, porque eu não sou da comunhão espírita cristã. A comunhão vai de 59 a 75. O grupo espírita da prece vai de 75 a 2002. Eu conheci o Chico em 81. Antes da homeopatia se transformar um braço oficial da medicina, o Chico dava o receituário, Bezerra e outros amigos e benfeitores, antes das mensagens consoladoras. Eu peguei essa época. E ele atendia sexta e sábado. Então, eram umas 200, 300 receitas homeopáticas, né? Orientações espirituais, e em torno de 8, 9, 10 mensagens consoladoras por reunião. Cheguei numa sexta-feira, lotado Uberaba, como sempre. Caravanas para tudo quanto é lado. Me colocava o mais próximo dele para acompanhar a vida, né? Os exemplos, tudo. Tudo que ele fazia, eu ficava ali muito atento. E nas mensagens consoladoras, isso é verdade. Já ouvi alguém falando que isso não acontecia, mas eu vi várias vezes. Ele tinha uma prancheta, umas 80 a 100 pessoas na fila, que desejavam mensagens consoladoras, e ele ia anotando alguma informação. Ah, Chico, eu quero notícia de papai, de mamãe, do meu filho. Ele perguntava o nome, em geral, o nome e a data da desencarnação. Algumas ocasiões excepcionais, ele fazia algum comentário sem que a pessoa que estava procurando tivesse dito nada. Falou nada. E o Chico costumava, tem uma pessoa de nome tal, mas isso não era comum. Ele ia anotava. Bom, fila imensa, aquela multidão, de repente uma senhora surtou no meio do salão. Surtou. E em alto e bom tom ela começou a dizer que havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Impactou toda a casa. Nem os colaboradores do Chico se moveram do lugar. Todo mundo ficou impactado. Silêncio total. E a senhora chorosa no meio do salão, chorando publicamente, em alto e bom som, para todo mundo ouvir. Na minha ignorância, ao lado do Chico, eu fiquei imaginando o que o Chico falaria para consolar uma dor inconsolável. O que o Chico falaria? Eu achei, Orson, que ele usaria alguns jargões que nós usamos dentro do movimento espírita para consolar. Olha, não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus, essa coisa. Chico não fez absolutamente nada disso. Todo mundo em silêncio, o Chico acompanhando, se levanta em silêncio, caminha em direção a essa mulher, abraça e chora com ela publicamente. Orson, eu estou há 45 anos no movimento espírita.
Eu não sei que amor é esse, amigo. Eu amo mal a minha família, os meus amigos. O Chico sensibilizou pelo sofrimento de alguém, desta maneira, de alguém que ele não conhecia. Durante alguns minutos, Orson, ficaram os dois chorando publicamente. Essa foi, na minha opinião, a grande lição que o Chico deixou para mim, na minha vida. E o público chorou junto, naturalmente, né? Olha, parece que passou um anjo. O anjo estava ali, né? De fato, o anjo estava ali. Eu costumo dizer, Orson, que sem dizer nada, ele disse tudo. Numa live, eu fui fazer o seguinte questionamento: meus amigos, que amor é esse? Alguém responde: John, esse é o amor de Jesus por nós. E eu fiz o seguinte questionamento: que amor é esse que eu também ainda não conheço? Então, há 45 anos dentro do movimento, isso é o essencial. Eu vou parafrasear o evangelista Lucas, quando disse que Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos colocar dentro do nosso movimento, se nós pudéssemos estar perguntando o Cristo sobre nós espíritas. Eu acho que ele responderia: os espíritas têm andado inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, a grande lição deixada pelo Chico, Orson, ele viveu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, de amar o outro, de respeitar o outro, do jeito que ele é. Simples assim. Ele abraçou essa mulher. Sem dizer nada, disse tudo. Depois do abraço, eu fiquei de olho no olhar dessa mulher chorosa. O Chico resolveu o problema dela? Não. Você viu o sofrimento estampado na face dessa mulher, mas um brilho no olhar, meu amigo. Eu estou de olho nesse brilho. Eu estou querendo sentir esse brilho. Isso é o essencial, para a gente não ficar 40 anos na doutrina, 60 anos na doutrina, esquecendo do mais importante, de uma coisa muito simples: amar, tolerar, respeitar, semear a paz, respeitando o outro como ele é, com as diversidades. É isso. Falar em Chico é falar em ética, é falar em respeito pelas diferenças, é falar em tolerância, é falar em generosidade, é falar em amor. Simples assim. O Chico é um cidadão do mundo. Ele extrapolou os limites do nosso movimento, como extrapolaram Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, estas almas que pegaram o mais importante e o essencial, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. Mas eu vou finalizar com aquele comentário que Por favor, você me pediu para isso. falar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, meus amigos, é muito mais teoria, lamentavelmente, é muito mais teoria do que prática. E eu vou parafrasear o Chico. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Se vocês me permitirem, eu posso falar em nome de muitos de nós. Nós espíritas sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Mas o Chico era otimista. Seremos. Aquele que perseverar até o fim vencerá a si mesmo, não é isso? O maior obstáculo, a maior dificuldade
está dentro de nós mesmos. Não é o outro. Não é aquele. Não está aqui ou acolá. Está dentro de nós. Então, perseveremos no bem. Porque, como biógrafo, eu posso dizer por onde ele foi, quantas obras ele psicografou, as cidades que ele esteve. Agora, dizer o que ele sentia é uma tarefa ainda humanamente impossível para mim. Muito bom, João. Muito bom. Você que está nos assistindo, não deixe de ver a parte 1 também, disponível neste canal, onde além de uma introdução riquíssima de detalhes, o John apresenta também os seus 2 livros, está na iminência de sair o 3º, e relacionado ao nosso querido Chico, aqui lembrado, muito feliz a iniciativa da Agenda Espírita Brasil, quero cumprimentar o Márcio pela iniciativa, agradecer a honra de compartilhar a tela aqui com o nosso John, que eu já conhecia, ainda não nos conhecemos presencialmente, mas já desfrutamos aí a convivência virtual. John, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Para você que está vendo esse vídeo, sugerimos aí aproveitar esse conteúdo e até fazer pequenos cortes para distribuir separadamente também, e este final fascinante que o John nos premiou. Muito obrigado a todos vocês e a nossa gratidão e vibrações de gratidão ao nosso querido Chico. Muito obrigado. Até breve. Um grande abraço a todos. Tchau, John.